Pelo atraso, a gente teve um imprevisto com a nossa colega Flávia, então a gente teve que acabar fazendo a mesa dela também. Eu sou a Débora Guimarães, eu sou design de interiores, a Sueli é minha sócia também em design, e nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre a mesa de Natal, tá? Então, qual que foi a nossa escolha? O uso do suplá. Você pode usar tanto o suplá quanto uma toalha, né? Esse suplá a gente usou porque ele não tem aquela parte funda com o encaixe do prato, então ele pode ser substituído pelo jogo americano também, tá? Então você pode deixar só ele sem precisar usar um jogo americano ou uma toalha por baixo, tá? Nossa escolha foi desse jogo de pratos lisos, tá? Então, por que a gente decidiu escolher esse prato liso? Porque nem sempre em casa a gente tem um acervo tão grande com prato colorido, né? Então a gente consegue montar uma mesa bem bonita com o jogo que você tem em casa, único, todos eles iguais, né? Então a gente colocou o prato para servir e o prato de sobremesa e o fundo, por quê? Porque aqui você não necessariamente precisa servir uma sopa, né? Então você pode colocar um caldo como uma entrada ou uma salada de folhas nesse prato fundo, que fica super elegante, né? E esse prato para sobremesa aqui também a gente poderia servir dessa maneira. Ao invés do prato fundo, você poderia colocar a taça com a sobremesa por cima, tá? Antigamente era muito rígida a regra de etiqueta, né, a padrão. Então, na regra de etiqueta padrão, eles não se utilizam colocar nada que suje ou que contamine o prato que vai ser servida a refeição. Porém, a mesa é nossa, então a gente sempre tem que dar a nossa cara, né? E hoje em dia mudou bastante isso também, não só em relação aos pratos, quanto aos talheres, mas as taças também, né? Antes a gente usava todas elas do mesmo padrão, do menor para o maior, né? Sempre era a taça de vinho tinto, a menorzinha, depois a taça de vinho, a taça de água e se você for servir champanhe, a taça de champanhe. Hoje em dia, no mercado a gente encontra, cada dia que passa a gente encontra novidade, né? Todas essas taças são aqui da Spice, então essa aqui, por exemplo, de água, ela é mais baixa que a de vinho. Porém, as de vinhos estão vindo tão grandes, que também fere a regra de etiqueta padrão, mas que numa composição, numa mesa, como a mesa é sua, ela fica super charmosa, super elegante, né? Então, hoje em dia, o padrão formal da regra de etiqueta já não está tão rígido assim. A gente consegue dar uma burlada nessa regra de etiqueta, tá? Então, aqui agora falando das taças, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente consegue colocar na mesma ordem, né? A de vinho e após a de água. Essa aqui eu coloquei só pra gente demonstrar para vocês verem como que a gente colocou lá. Então a taça de sobremesa poderia ser servido ou em cima do prato ou atrás. Se vocês forem servir uma cerveja, e também taça de cerveja na regra de etiqueta não existe, mas se a gente for servir, sempre atrás, tá? Os talheres, tudo que for feminino é para o lado direito e tudo que for masculino nós colocamos para o lado esquerdo, tá? Então aqui, o garfo é para o lado esquerdo, a faca para o lado direito com o corte voltado para dentro, sempre, tá? A colher para o lado direito. E como você vai servir sobremesa, sempre a sobremesa a gente coloca em cima. E para ficar um macetinho fácil da gente lembrar como colocar, então a colher é para o lado direito, certo? Então você só vai manipular ela para o lado de lá, para você não colocar para o lado de cá, certo?
Se você fosse servir, por exemplo, alguma torta que necessitasse de garfo e faca, e sendo para sobremesa, elas estariam aqui em cima, porém o garfo voltado para cá e a faca voltada para lá. Então sempre lembra, garfos, o que é masculino para o lado esquerdo, o que é feminino para o lado direito. Se for sobremesa, segue a mesma regra, porém elas estão, é só arrastar para frente do prato. Deu para entender assim? Guardanapo. O guardanapo, né? Então ele entra para o lado esquerdo. Aqui a nossa proposta foi colocar ele em cima do prato, sem problema algum, tá? Nosso prato é branco com guardanapo vermelho, dá um colorido bem legal. Mas nada impede de você colocar, por exemplo, ele mais na lateral. Tem umas dobraduras em formato de laço. Então isso vai depender da criatividade de cada um. Ou aqui do lado mesmo, como eu falei. Aqui, a gente colocou dois tipos de dobradura do guardanapo. Esse é bem simples, tá? Dobrou ao meio mais uma vez. Opa, peraí. Aqui. É que fazer no ar já é mais difícil. Melhor fazer paradinho na mesa. Esse é uma dobradura bem simples. Quer dar uma incrementada um pouquinho maior, como a gente colocou ali? Super simples também. Ver se eu consegui fazer aqui. Um triângulo, tá? Se eu precisar da mesa. Uma ponta na outra ponta, a ponta nessa ponta. Virou do outro lado. Aqui. Aqui, depois o porta-guardanapo. Super simples e você dá uma outra cara pro teu guardanapo. Mas se não conseguir, só dobradinho retinho, super tranquilo, tá? Outra coisa, às vezes você vai servir, tem bastante gente, você tem 4 porta-guardanapos e tem mais 4 de outro modelo. Não tem problema, dá para ousar, dá para você usar tudo que você tem. Porém, assim, só não colocar um. Então, por exemplo, você tem 6 lugares, tá? E você tem 4 porta-guardanapos desse e tem 2 diferentes. Coloca os 4 iguais aqui e os 2 diferentes põe na ponta. A mesma regra para guardanapo também, tá? Tem 4 guardanapos só e são 6 lugares. Põe os diferentes nas pontas, sempre deixando ele bem uniforme, mas você pode usar. Nem sempre a gente tem um acervo muito grande de porta-guardanapo, da louça. Tá? Outra dica também de guardanapo, como a Flávia colocou ali, tá? O prato dela é todo elaborado, que ela escolheu, né? Você não vai colocar um porta-guardanapo em cima que você vai acabar com a beleza do seu prato. O que a gente pode colocar? Você pode deixar tanto do lado, como a gente colocou aqui, como você pode colocar ele por baixo. Ele teria que ser dobrado um pouquinho mais leve, só no meio para ele ficar mais leve, que ele tá... A dobradura que a gente escolheu foi outra. Mas você pode também colocar desse jeito. Fere a regra, como eu falei, fere a regra tradicional de etiqueta. Porém, é super usado isso aí também. Tá bom? Bom, nós escolhemos a mesa de Natal nesses tons de vermelho, um pouco do marrom também. E vocês podem ousar. Não sei como montar, eu não sei montar uma mesa. Ousa, vai lá, testa, coloca. Você vai colocando, você vai vendo, ficou bom, não ficou bom, tira, põe outra coisa. Olha o charme que a gente colocou aqui. Só um detalhezinho com cedro já dá outro charme. Tá? Então ousem no que vocês forem fazer. Não tenha medo, a mesa é sua, como eu falei. A regra de etiqueta existe? Existe. Porém, a gente pode dar essas burladinhas que vai ficar um charme à sua mesa. A Suelen vai continuar agora. Então, a questão, agora eu vou falar um pouco da ornamentação, respeitando também, porque a gente não pode pensar só na decoração da mesa, mas sim no conforto da pessoa, porque ela vai estar ali sentada, ela não pode se esbarrar nos objetos. Então, pensar em 3 aspectos, né? Não só na beleza, mas na praticidade e no conforto da mesa. Então, aqui, e assim, sempre quando você vai começar uma mesa de Natal, você sempre olha para o meio da mesa. O meio da mesa diz o tema. Então, aqui nessa ideia, a gente colocou um panetone, né? E as cores, você vê, nos tons de verde, vermelho,
Nós optamos aqui também colocar um dourado, mas que é um rosé, né? Mas pode colocar dourado, não tem, pode usar. No Natal pode usar. O que tem que tomar cuidado? Se você usa aqui nesse caso a gente não colocou toalha, para não colocar uma toalha com muito detalhe, porque daí você vai jogar enfeite e aquilo vai brigar. Então, se você coloca uma toalha mais lisa, você consegue usar mais na decoração. Então, tomar cuidado só para não exagerar. Então, aqui a gente começou aqui, vou falar da parte aqui que você pode colocar tanto uma bandeja de chá, como uma bandeja com uma champanheira. Nesse caso, a gente até tinha colocado a opção de colocar uma bandeja com a leiteira, com o açucareiro, com as xicrinhas. Você pode colocar nesse canto da mesa ou no outro canto, se tiver espaço. Nesse caso, a gente optou pela champanheira, as taças de espumante e a decoração. Do outro lado, a gente colocou remetendo ao Natal. Mas nada impede também de você colocar. Se você quer dispor o enfeite no meio da mesa e colocar aqui a bandeja do chá ou do café, nada impede também. Então, assim, a questão é essa, você equilibrar a mesa com as cores. A gente jogou frutas e, assim, aqui está disposta sem a refeição principal, que pensamos em colocar um aparador para você poder colocar a refeição. Pergunta, aproveitando, uma coisa que eu achei legal, assim, eu vejo, vocês fizeram várias alturas na mesa, né? Isso. Tanto vocês, até a Flávia menos, mais plano. A de vocês já tem várias alturas, então o bolo tá numa altura, tem, digamos, esses suportes, isso que é legal, acho que dá movimento, né? Isso, foi exatamente nisso. A hora, até a gente tinha escolhido uma outra bandeja, para colocar as frutas, a gente pensou, vamos colocar ela um pouco mais elevada, justamente para dar essa movimentação, para não colocar tudo linear, porque daí fica uma coisa monótona. Sem graça. Tem regra para isso ou não? Tipo, o bolo tem que estar mais alto? Não tem regra. Não. A regra mas assim, como a Débora falou, você pode fugir da etiqueta, a regra, né? Porque você procura pelo belo, né? A casa é sua. Então, o que eles falam que você não pode colocar decoração que atrapalhe a visão da pessoa que está na sua frente, tá? Então, o castiçal aqui, ele não está atrapalhando. A altura dele tá legal, o tamanho tá legal. Mas também, que nem assim, aí na hora que eu olhei, falei, nossa, olha que arranjo lindo. Talvez tire na hora de jantar, né? Você tira, claro. Entendeu? Mas olha, não tem como não deixar, ficou lindo, maravilhoso. Então, assim, você pode fugir, né? E adaptando, como ele falou, na hora do jantar, tira. Mas a hora que vai receber os convidados, nada impede, né? Porque você acaba mesmo dificultando, né, o diálogo no momento do jantar ali. Então, nós optamos pelas frutas, ali os suspiros, tudo isso para dar uma cor, para dar uma animada, né? Porque as frutas, ó, elas já puxaram ali tom de rosa, as tâmaras, as ameixas. Então, você pode usar. Colocamos os passarinhos. E assim, e pinha. Pinha combina muito bem com o Natal. Você vê, você pode jogar onde vai se encaixa. Então, acho que tem mais. A gente até colocou aqui de algumas peças menores que a gente colocou, por exemplo, uma vela. Você pode ver que a gente tem três luminárias apenas, mas você joga na composição da mesa, fica legal. Você não precisa ter uma vela só para cada convidado. Você pode ir usando e jogando. Uma coisa bem legal que eles sempre colocam, né, quando a gente faz mesa posta, são os mimos, que a gente chama. Então, por exemplo, você pode deixar a mão do teu convidado, você pode deixar ao ladinho, por quê? Porque ele vai saber que aquilo ali é para ele. Então, aqui a gente colocou só 2, mas você pode pôr uma bombonier pequenininha com petit four ou uns chocolatinhos, que o teu convidado já vai saber que aquilo ali é para ele. Outra coisa importante é colocar a mesa, que às vezes a gente tem aquele jogo enorme de taça e tal, a gente quer colocar tudo, mesma coisa para o talher. Só colocar a mesa o que você for usar, tá? Se for servir peixe, ok, coloca o talher de peixe, mesma regra, feminino para o direito e masculino para o esquerdo. Porém, se você não vai servir, não coloca expectativa no teu convidado, tá? Vai ter uma espumante, ok, vamos colocar a taça de espumante. Não vai servir espumante, vamos tirar as taças e não precisa colocar, tá? E serve para outras coisas, como eu falei da cerveja. Vai servir uma cerveja, um whisky,
na parte de trás do copo, na linha de trás das taças, a gente pode colocar. Ah, outro detalhe também. Posso colocar um copo? Não tenho taça assim para colocar a água? Pode, sem problema nenhum. Põe um copo bem bonito ali, legal, sem problema nenhum, pode colocar o copo lá. E ele vai ficar sempre Sempre aqui, tá? É sempre assim. Porque na regra de etiqueta a gente sabe. O primeiro é o de vinho rosé ou vinho branco, vinho tinto e água. Então, se você colocar, independente do tipo da taça, ele sabe que essa aqui que está por trás é para água. Então, independente se é um copo, se é uma taça assim. Aqui na Spice tem vários modelos também para copo de água. Tem uns que eles são mais finos e mais altos. Então, você pode usar, mas sempre assim, para o teu convidado saber que esse aqui é para ele tomar o vinho e esse aqui é para ele tomar a água, o suco, o refrigerante que você for servir também pode. Alguma pergunta? Tem uma pergunta de coisa de família até. Tem pessoas que servem prato, digamos, no aparador, os pratos, mas tem pessoas que servem na mesa. Na mesa. A mesa é pequena, mas mesmo servindo na mesa, eu consigo pintar a mesa também. Daí os pratos seriam mais altos, talvez? Aí, como eu falei, vai de você ousar. Colocou, ficou muito baixo, sumiu, dá uma elevada. Ai, não tem um prato alto para colocar, o que eu posso fazer? Serve na mesa, sabe? A mesa é grande. Então, mas o que você... Uma dica legal, você colocou, o prato ficou lá, o peru ficou lá socado lá embaixo, porque você pôs uma ornamentação mais alta. Você pode pegar, lógico que é uma taça, mas você pode pegar um bowl que você tenha na tua casa, Sim, é verdade. dá uma viradinha nele e coloca por cima, você já elevou o teu prato, tá? Então, dicas assim, sacadinhas que a gente consegue adaptar com tudo que você tem em casa. Porque, como eu falei, a gente não tem um arsenal muito grande de coisas, né? Você não vai comprar cada jantar que você for fazer, vou comprar um jogo de jantar diferente, umas taças diferentes. Então, vamos usar o que a gente tem em casa e vamos, assim, a altura, a gente consegue colocar tranquilamente fazendo esses truques aí que a gente passou. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Obrigada. Obrigada pela presença de vocês.